É comum a afirmação de que Jesus Cristo é o nosso principal modelo. Mas para que esta afirmação se torne uma realidade na vida de todo e qualquer homem, de toda e qualquer pessoa, faz-se necessário aprender com ele e viver à sua semelhança aquilo que for possível. Ler os evangelhos nos faz contemplar muitos ensinamentos, como o que eu quero destacar para você através do texto de Mateus 26, verso 47 a 56, que narra o momento em que Jesus foi preso. Preste atenção nesta leitura. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Um dos exemplos mais impressionantes de Jesus Cristo é a sua atitude de não oferecer resistência diante de tremenda pressão e oposição. Se analisássemos esse texto em uma perspectiva puramente humana, provavelmente definiríamos a ação de Jesus como covardia e a de Pedro como corajosa, digna de honra e de elogio. Jesus nada fez. Ele não tinha culpa e aceitou a injustiça sem lutar por seus direitos, sem resistir a seus opositores. Por que não gritou? Por que Jesus Cristo não lutou? Por que não aproveitou a iniciativa de Pedro para tentar fugir? Mas Jesus nada fez. Pedro, ao contrário, teve a iniciativa diante de tremenda oposição. Ele foi corajoso ao arriscar a própria vida para defender o que entendia ser certo, para defender a seu mestre. Ele foi leal diante de tamanha traição. Pedro reagiu, Pedro tentou, ele fez algo. Mas, diferente de tudo o que somos ensinados a pensar e a fazer segundo o padrão humano, Jesus nos ensina algumas coisas neste texto e eu quero destacar duas. A primeira é que problemas fazem parte da vida em um mundo pecaminoso. Ainda não vivemos no paraíso, como gostamos de cantar e cantamos de vez em quando, ainda não vivemos no lindo céu. Oposição, traição, perseguição, injustiça, dor e tantas outras coisas desagradáveis fizeram parte da vida de Jesus Cristo. E por que não poderiam fazer parte da nossa? Ter um relacionamento com Jesus Cristo não torna ninguém imune aos problemas.
não torna ninguém imune às oposições. Esta é uma das coisas que o texto nos ensina. A segunda é que há momentos em que a resistência aceitável é aquela que se volta contra a resistência aos problemas. Especialmente quando os problemas enfrentados fazem parte da vontade do soberano. Veja, Jesus repreende a resistência heróica de Pedro, afirmando que tudo acontecia conforme a palavra do Senhor, revelada pelos profetas. Verso 54 e a parte primeira do verso 56, como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. E a afirmação final, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Não foi covardia, não foi incapacidade, não foi por falta de opção que Jesus nada fez. Verso 53, Jesus Cristo perguntou a Pedro, pressupondo uma resposta: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? Então não foi covardia, não foi incapacidade, não foi falta de opção, foi a compreensão de que aquilo fazia parte da vontade de Deus, da vontade do Pai. Veja, nós, como seres humanos, valorizamos os heróis, não é mesmo? Basta ver a fama dos Vingadores e a emoção dispensada aos personagens que revelam heroísmo em resistir ao mal. Mas às vezes o mal age na expectativa de que reajamos na mesma medida, usando da mesma instrumentalidade, com o mesmo tipo de emoção e de vontade que ele, o mal, dispensa em suas ações. O seu plano é o de nos fazer parecidos com ele, agindo por conta própria, desconsiderando o Deus Santo. Para momentos assim, nós resistimos quando não oferecemos resistência. É o que Jesus Cristo nos ensinou, ou ensinou em seu tempo, no Sermão do Monte. Eu vou ler essa parte do texto para você em Mateus capítulo 5, verso 38 a 42. Diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Veja, quando resistir brota no coração por uma razão pecaminosa, a melhor coisa a se fazer é nada fazer. Pois tudo em nós tem o propósito de adorar ao Senhor, incluindo as motivações de nossa resistência. Pode ser que algo aconteça especificamente pela vontade de Deus, e neste caso, se resistirmos, a quem estaríamos resistindo? Diante do que Jesus revelou no texto, se ele oferecesse resistência, esta não seria de fato contra seus opositores, nem mesmo contra Satanás, mas sim contra Deus, o Pai, que fazia cumprir a sua vontade naquela situação. Pode ser que algo aconteça contra a vontade de Deus. E nesse caso, nossa resistência não pode ser movida por emoção, desejo e ação pecaminosa, pois se assim for, melhor será não resistir. Caso contrário, em nome de Deus, estaríamos nos voltando contra Ele. Para honrar ao Pai,
Jesus resistiu à provocação, Jesus resistiu à oposição, à injustiça e nada fez. A sua resistência foi realmente impressionante. Em meio a tanta injustiça, como ele mesmo diz, poderia ter ordenado aos anjos para livrá-lo, dando uma tremenda lição em seus opositores, mas ele resistiu, nada fazendo. E tudo isso para honrar ao Pai. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a sua resistência se dá por qual motivo? Por qual meio ou quais meios ela tem sido desenvolvida? A sua resistência honra ao Senhor? Resistir ao mal, honrando ao Pai, é o modelo que nós temos em Jesus Cristo. E é assim que devemos viver. Que Deus nos ajude a fazê-lo.